trabalho consistia em montar um pêndulo simples com base fixa, um barbante de 30 centímetros e um peso de madeira de 300 gramas. O grupo teria que filmar o pêndulo oscilando a partir de um ângulo de 10 graus por minuto. Então, o grupo teria que escrever um programa, uma série deles, prestar a imagem do vídeo, transformar essa imagem em uma matriz, localizar o peso na imagem, determinar a posição espacial do peso em função do tempo em um arquivo, ajustar esses dados à função do oscilador harmônico amortecido e determinar o fator de volatilidade do oscilador. O vídeo, que foi gravado e usado no programa pelo grupo, foi esse. Sendo que o programa foi escrito com a ajuda da biblioteca OpenCV, na linguagem C++. Então, é criado um arquivo onde serão guardados os dados espaciais do peso, a posição em X pelo tempo. Então, primeiramente, o vídeo é aberto e são pegos 30 frames, ou seja, 30 imagens a cada segundo. Esse frame é binarizado. Primeiro, deixamos a imagem cinza para facilitar e depois binarizamos ele. O que seria binarizar? A gente deixamos o fundo da imagem branca e o pêndulo preto, facilitando assim a sua localização na imagem. Bem, com a imagem binarizada, a função acha-média x é chamada e é percorrida toda a imagem em busca dos pixels pretos. Os pixels pretos são somados e é calculada a média deles, achando assim a posição x do peso. Então, guardamos em um arquivo esses dados, os dados espaciais do tempo pela posição. A posição é convertida de pixels para metros. E o arquivo é salvo. Logo após o arquivo ser salvo, os dados espaciais são mandados para o GNUplot, através dessa função. É salvo em um arquivo os comandos que serão mandados para o GNUplot. O GNUplot, que é o software usado para o ajuste dos dados na função do oscilador harmônico. Então, são salvos os comandos e o GNUplot faz os gráficos da função, plota os dados e depois ajusta uma função do oscilador harmônico. Essa função aqui, a função do oscilador harmônico amortecido, deslocado, nos dados que foram pegos pelo programa. Após isso, o GNUplot salva os dados necessários e outra função é chamada, a função fator de qualidade. Essa função pega os dados que o GNUplot salvou, no caso, os importantes seriam o Bzinho e a frequência angular do oscilador amortecido. Com eles, nós achamos a frequência angular do oscilador, simples, e com isso achamos o fator de qualidade. Bem, se executarmos o programa, ele irá analisar o vídeo e mandar para o GNUplot, que salva os gráficos. Esse seria o gráfico dos pontos plotados e esse a função ajustada no gráfico. Quais são as saídas do programa? Primeiramente, nós temos os dados espaciais, que seria o tempo e a posição em X do pêndulo a cada tempo determinado. Além disso, temos os comandos que são mandados por GNUplot. Então, o GNUplot ajusta a função do oscilador harmônico amortecido nos dados. E com isso, nós temos 3 gráficos que são criados. Primeiramente, o gráfico dos dados plotados. Depois, o gráfico da função ajustada nesses dados. E o gráfico que mostra a qualidade desse ajuste e o ruído. Bem, com esses gráficos, com o ajuste que o GNUplot faz, inclusive salva um log,
desses ajustes que foram feitos, o Gnuplot pega e descobre os valores necessários do Bzinho e da frequência angular do oscilador harmônico amortecido. Esses dois dados são salvos aqui, o Bzinho e a frequência angular amortecida. E com esses dados são feitas as contas necessárias e são substituídas nas fórmulas. Bem, e com isso são salvos os dados finais, onde nós temos a frequência angular, o oscilador harmônico, a frequência angular dele se fosse um oscilador simples, inclusive é bem diferente, visto que o Bzinho é muito pequeno, e o fator de igualdade do nosso pêndulo, que no caso é 343. Bem, esses são os dados que o programa salva, e com isso nós descobrimos o que era pedido, o fator de qualidade.